Vamos resolver agora uma belíssima questão que caiu na UFRJ. Eu vou ler o enunciado e a gente resolve logo em seguida. Um grupo constituído por 4 mulheres e 4 homens deve ocupar as 8 cadeiras dispostas ao redor de uma mesa circular. O grupo deve ser acomodado de modo que cada homem sente entre 2 mulheres. João e Maria estão nesse grupo de pessoas. Entretanto, por motivos de ordem estritamente pessoal, não podem sentar-se lado a lado. 2 acomodações das pessoas ao redor da mesa são consideradas diferentes quando pelo menos uma das pessoas não tem o mesmo vizinho à direita, nas 2 acomodações. Determine o número de diferentes acomodações possíveis dessas 8 pessoas ao redor da mesa circular. Bora então resolver, pessoal. Fiz aqui um resumo, né? Nós temos um grupo de 8 pessoas, são 4 mulheres e 4 homens. Temos exatamente 8 cadeiras na mesa redonda, então repare que o número de cadeiras é o mesmo que o total do grupo. Então a gente deve estar falando aí de permutação, né? Esses grupos só vão ficar diferentes porque as pessoas mudaram de lugar, tá certo? Cada homem entre 2 mulheres, aqui são 2 restrições, né? Cada homem tem que estar entre 2 mulheres. Ou seja, você tem um homem, a direita dele tem que ter mulher, a esquerda tem que ter mulher, beleza? João e Maria têm que estar separados, então por motivos pessoais eles não podem estar juntos, tá bom? Como é que você começa a resolver um exercício desse? Desenhando, né? Está sugerindo aí uma permutação circular. Então o que eu fiz primeiro? Desenhei a mesa redonda, falou mesa, e fiz uma disposição que satisfaça ao que o enunciado fala. Repare, eu chamei aqui de homem 1, homem 2, homem 3 e homem 4, beleza? E distribuí as mulheres aqui, mulher 1, 2, mulher 3 e mulher 4. Ok, tomei o cuidado de atender a essa condição, cada homem entre 2 mulheres. Então repare que o H3 está entre M2 e M3. E nesse momento a gente tem que perceber uma coisa, olha só. Se eu trocar o H3 com o M2, ou seja, essa mulher com o homem, porque o enunciado não fala que não pode ter 2 mulheres juntas, né? Então eu pus aqui o M2 do lado do M3, mas eis que aí o H2 fica junto com o H3, e aí não pode, porque ele tem que ter mulher à esquerda e à direita, sacou? Então, necessariamente, eu tenho certeza absoluta que a minha distribuição tem que ser sempre alternada, homem-mulher, 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 etc. Se eu tentar colocar 2 mulheres juntas, eu vou furar uma das condições, vou botar 2 homens juntos também. Não há outra solução. Beleza? Ok. Muito bem. Então, olha só, vamos tentar aqui uma estratégia. Vamos pensar primeiro nos homens, distribuir os homens e depois a gente distribui as mulheres nos assentos restantes. E aqui eu coloquei então, olha só, homem 1, um assento vazio, homem 2, um assento vazio, homem 3, um assento vazio e homem 4. Então, por enquanto, estou pensando só nos homens. Vamos anotar aqui, só homens. E aí você se depara, de forma clara, com uma permutação circular. Por que permutação circular? Por que não é uma permutação simples, né? Repare, se você girar o H1, vem o H1 para cá, H2, H3 e H4, você vai ter a mesma distribuição, só está girado. Mas o H1 continua tendo o H4 de um lado e o H2 do outro. Então, quando você gira e tem a mesma distribuição, você está tratando de permutação circular. Beleza? Então a pergunta é, de quantas maneiras diferentes eu posso distribuir, né, esses 4 homens? Ora, permutação circular de 4. E isso é 4 menos 1, 3, fatorial. Beleza? Vou deixar indicado por enquanto. Então, considerando só os homens aqui, ficou fácil, não é? Clarinho? Muito bem. Vamos então agora disponibilizar as mulheres. Antes de falar da restrição aqui, João e Maria separados, eu preciso entender o problema direito, tá? E tem uma coisa muito importante que vai acontecer agora. Olha que surpresa que a gente vai se deparar. A primeira impressão que você tem, olha, eu fiz aqui a mesma distribuição, né? H1, H2, H3 e H4, né? Dos homens. E aí coloquei as mulheres lá, do jeito que eu achei que podia. Muito bem. O primeiro embalo é falar, bom, agora eu faço permutação circular das mulheres, não é isso? Multiplico por essa e resolvi a questão. Mas olha que coisa interessante. Tá vendo essa distribuição? M1, M2, M3 e M4? Se eu girar essa distribuição das mulheres e mantiver a distribuição dos homens, foi o que eu fiz daqui para lá, ó. Então,
Aqui eu mantive a dos homens, H1, H2, H3 e H4, então é uma das possíveis posições, né, dessas 6 aqui que eu achei. E peguei o grupo de mulheres e girei de forma circular. Se eu pensar em permutação circular agora para as mulheres, certo? Este grupo M1, M2, M3, M4 é o mesmo desse, M4, M1, M2, M3. Porque, olha, se você começar daqui, M1, M2, M3, M4, é a mesma ordem. Então, entre elas, se eu pensar em permutação circular, é a mesma. Então, se eu calcular a permutação circular, eu vou ter esse aqui como um elemento considerado igual a esse. Beleza? Beleza, mas eis que, uma vez que os homens estão distribuídos, e você já viu que pode, você tem 6, né? 3 fatorial é 6, 6 possibilidades. Para cada uma das possibilidades, mesmo que eu gire as mulheres, veja, agora olhando para o grupo todo das 8 pessoas, olha o que aconteceu. Esse grupo rosa está na mesma distribuição desse rosa de cá, beleza. Os homens também estão na mesma distribuição que o grupo de cá. Mas no momento que eu girei as mulheres, olhando para o todo, para as 8 pessoas, olha só o que aconteceu. H1, aqui é M1, aqui é M4. H2, aqui é M1, aqui é M2. H3, aqui é M2, enquanto aqui é M3. H4, enquanto aqui é M4, lá é M3. Perceba que olhando para as 8, esta distribuição, apesar de somente entre as mulheres ser a mesma, tá? Esta distribuição dos 8 é diferente dessa. Então, eu não vou calcular permutação circular para as mulheres, tá? Se tivesse invertido o exercício, começado pelas mulheres, tudo bem, só mulheres, aí seria circular. E aí o que eu vou fazer agora com o grupo de mulheres, você faria com o grupo de homens, tá bom? É o mesmo exercício. Então, foi só começado por aqui. O que vai acontecer, né? Para cada uma dessas permutações, esse resultado aqui é 6, se você quiser anotar, para cada uma dessas permutações, só dos homens, tá? Eu vou ter uma certa possibilidade de dispor essas mulheres, que não vai ser circular, vai ser uma permutação simples, você pode trocar à vontade aqui, percebe? Cada girada que você dá, você vai ter uma composição de 8 diferentes. Então, no cálculo agora das mulheres, eu vou ter que calcular permutação, nesse caso seria a permutação de 4, né? 24 e multiplicar pelo 6, beleza? Então, essa primeira etapa, eu queria que você compreendesse que agora, no grupo das mulheres, não é circular, é permutação simples. Ficou claro? Legal. Uma vez que nós entendemos isso, vamos então, antes de calcular as mulheres, vamos calcular já, lembrando que tem uma restrição para João e Maria. Como é que a gente vai fazer isso? Olha só, eu disse então que o H1 é o João, poderia ser qualquer outro, né? Chamei o H1 de João, então colocamos aqui o João. Está aqui a mesma distribuição que eu tenho aqui em cima, beleza? E tenho que fazer uma permutação simples. Permutação simples você pode calcular, lembra pelos tracinhos, pelo princípio fundamental da contagem também. Então veja, o que acontece? Vamos começar pela tal casa da encrenca, que é João e Maria, né, que não podem estar juntos. Então eu tenho 4 poltronas aqui vazias e vou colocar a Maria. Tá? Muito bem. Posso colocar a Maria aqui? Não, está próxima do João. E aqui? Também não. Então, de quantas maneiras diferentes eu posso dispor a Maria? Ora, se não posso dispor aqui nem aqui, eu tenho 2 possibilidades. À medida que muda o grupo de homens, né, você vai mudando, troca o João com o H3, por exemplo, né, o que acontece? Vai ter 2 impedidas e você vai ter 2 possibilidades para Maria. Ou seja, para cada uma das 6 possibilidades de só homens, né, então vamos anotar aqui, só homens, a gente achou quanto? 3 fatorial. Eu vou ter agora para Maria 2 possibilidades. Seria 2 fatorial, né? 2 fatorial é 2. Por quê? Não pode aqui, não pode aqui, eu tenho 2 casas a preencher. Tá certo? Então pode ser aqui ou aqui, 2. Ou permutação de 2. Permutação de 2 é 2 fatorial. E uma vez que eu coloquei a Maria, agora presta atenção. Aqui foram 2 porque ela estava impedida em 2. Mas uma vez que eu coloquei a Maria, por exemplo, vamos colocar a Maria nesta poltrona, beleza? Quantas poltronas sobraram? 1, 2, 3. Para quantas mulheres? Para as outras 3. De quantas maneiras você pode distribuir as mulheres, as 3 mulheres, em 3 poltronas, né? Então, o grupo de mulheres, exceto a Maria, eu vou poder colocar 1, 2, 3 poltronas, a Maria está ocupando 1, 3 fatorial, ou seja, permutação de 3 fatorial. Beleza?
Para cada condição dessa eu tenho 2 dessa e para cada condição desse grupo eu tenho 3 fatorial de mulheres e chegamos ao nosso resultado então multiplicando tudo isso, né? 3 fatorial vezes 2 fatorial vezes 3 fatorial. Olha que questão bonita, né? Bonita e com o risco de, nessa etapa aqui, você considerar circular para as mulheres e se ferrar na resposta, né? Muito bem. Gente, 3 fatorial é 3 vezes 2 vezes 1, que dá 6. 2 fatorial é 2. 3 fatorial é 6. 6 vezes 6, 36 vezes 2, 72. Então, são 72 maneiras diferentes, 72 disposições que você pode ter para colocar esse grupo aí, respeitadas as condições. Beleza? Espero que você tenha compreendido e gostado da solução. Se você gostou, lembra de deixar o seu like, compartilha com seus amigos e se inscreva no nosso canal. Obrigado por sua atenção. Até a próxima aula.